Então, oi pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Lúcia. Ah, que bom que vocês aceitaram conversar com a gente. É muito importante ter o retorno de vocês referente à viagem. A gente vai usar esse material para estar divulgando nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso site. E é bom a gente estar compartilhando, né? Então, falar um pouco assim da agência. A gente montou a agência com o foco de permitir, né, viabilizar, na verdade, viabilizar para que mais pessoas possam viajar, né? Então, por isso o nome de viagem acessível. Viajar também para destinos, né? Possibilitar destinos novos, não aqueles convencionais, né? Como foi no caso o destino que vocês escolheram. Então, é, é esse o foco que a gente quer dar. E a gente queria ter o retorno de vocês para saber como foi a viagem. Eu queria que vocês contassem desde o início, desde aqui a saída de São Paulo. Vocês não compraram um aéreo com a gente, mas também compartilhar a tua experiência num aéreo internacional, falar um pouco de vocês, um pouco dos desafios que vocês têm e aí pegar um trecho, né? Porque vocês fizeram vários destinos e um trecho vocês fizeram com a gente. Então eu queria que vocês compartilhassem. Combinado. Posso Combinado. começar? Primeiras damas, então, eu me chamo Isabel, tenho 34 anos, atualmente trabalho em uma grande empresa nacional. Sou advogada de formação, mas eu trabalho em uma área de investimento social privado, focado no terceiro setor. E sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho esclerose múltipla desde os 16 anos, então faz 18 anos. As sequelas da esclerose, demorou 2 anos para fechar o diagnóstico. Então, as sequelas da esclerose, hoje eu tenho baixa visão, hoje eu estou com 5, 7% da visão e mobilidade reduzida. Uso uma bengala para dar um suporte. Mas para viagens, né, para turismo, que tem grandes trajetos, que tem que fazer um pouco mais rápido, etc., eu prefiro fazer com a cadeira de rodas. Então, surgiu a oportunidade, a gente acabou fazendo a viagem em 3 etapas. 2 etapas eu fui visitar amigas e depois a gente foi para Berlim. Então a gente foi para Luxemburgo primeiro, depois Berlim e em terceiro para Hamelin, que fica no norte da Alemanha. Então foi um trajeto em que elas me deram muito suporte nas cidades. E como em Berlim a gente não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato, aí pensamos, vamos buscar uma agência para dar esse suporte para gente, que a gente vai precisar. E aí que então conhecemos a Viagem Acessível por intermédio do Instagram, né, nas redes sociais. E aí entrei em contato com vocês, e aí, Lúcia, a gente começou a conversar. Acho que isso foi em maio, fim de abril, começo de maio, Deixa eu só mais ou aproveitar menos e esse falar ano. do o nosso Instagram, que é Viagem Acessível BR, B de bola, R de rato, porque às vezes as pessoas acabam seguindo e não é a nossa página, né? É Então, verdade, só é verdade. para é uma mãozinha, na verdade. Aham. É uma mãozinha colorida. E aí a gente entrou em contato com você, aí eu comecei a falar com você, Lúcia. E aí quando eu entrei em contato com você, eu já estava com as passagens compradas. Então a gente já tinha definido o trajeto, né? Primeiro Luxemburgo, depois Berlim, depois Hamelin. A gente só não sabia como seria a experiência em Berlim. Então, a gente pensou contratar uma agência e com o nome, né, da acessibilidade e muito o que a gente buscava, principalmente no meu caso, que eu ia precisar desse suporte. Então, a agência foi fundamental nesse processo.
E conta pra gente a parte do aéreo, embora não tenha contratado com a gente, como foi a tua experiência para fazer uma viagem internacional? Como que foi no aeroporto? Você se sentiu segura? Ah, acho que assim, na parte aérea foi sensacional o apoio, né? Porque como a gente conhece pouco a questão do aeroporto, que tem um tempo, né? Para a chegada, todo o suporte, né, que teve foi Sim, muito importante tem para a cadeira de gente. rodas lá no aeroporto, e aí É, eles já vieram me buscar, que a gente foi pela Air France. Então eles já vieram me buscar ali até é, o portão de embarque, então foi bem. A gente chegou bem antes também, é, né? Então. E como foi mas a Air France vocês foi sensacional. foi boa. E como que foi chegar no, em Berlim? Então, aí quando iniciam os nossos serviços. Isso, a gente chegou na segunda-feira, segunda-feira de manhãzinha, no dia 21 de agosto. A gente pegou o voo em Luxemburgo, era às 6:30 da manhã, chegamos em Berlim às 8:30, 9:30 mais ou menos a gente já estava no hotel. É uma coisa, entre 9:30 e 10 horas, assim, uma Mas coisa aí que foi fundamental. vocês chegaram no aeroporto e já tinha um receptivo lá. E O já tinha nosso uma receptivo. pessoa, isso que já estava aguardando. Ah, só teve uma questão do portão, mas isso, enfim, o aeroporto de Berlim é muito grande. A gente estava em um portão e a pessoa estava em outro portão a 1 quilômetro de lá. Mas aí a gente conseguiu se comunicar e aí ele veio, Que a gente já veio buscar a passou gente. Então, todo a gente sempre passa, né, o contato justamente por causa disso, para ah, facilitar o que às vezes acaba tendo assim esses desencontros, né? O que nem no caso, às vezes na televisãozinha informa um portão e a companhia aérea acaba de repente mudando. A mesma coisa, por exemplo, às vezes para você pegar suas malas. No avião é informado tal esteira e na hora que você vai ver, tá em outra esteira. Então essas coisas acabam fazendo parte. E aí o rapaz ele já estava lá te esperando com a nossa cadeira que a gente também já providenciou. isso. Aí a gente já foi para a van, é uma van, nossa, muito, muito confortável. E aí da van a gente já foi pro Hilton, que é o Ah, hotel que a gente ficou. E até uma coisa interessante você para mencionar, como foi importante a gente ter se falado com bastante antecedência para poder planejar essa parte. Porque a gente entrando em contato, aí você comentou comigo, olha, a gente nunca fez Berlim, mas a gente está buscando contatos e vamos fazer. E aí aí você encontrou a Dulce, da Conexão Berlim, que é o nome da agência dela, que é uma pessoa maravilhosa e ela ajudou muito a gente. E aí ela já me ensinou, que eu já falei de pronto, olha, vou precisar do aluguel da cadeira de rodas, quanto que é lá? E aí ela mencionou que eu acho que por dia. Deixa eu ver se eu lembro. Por dia ia sair uns 150 euros, 160 euros, assim. O aluguel, mais taxa de limpeza, mais taxa de administração, umas coisas. Ia sair 160 euros, muito caro. Mas ela também comentou que alguns poucos hotéis em Berlim oferecem cadeira de rodas para o hóspede. O hóspede pode fazer o aluguel da cadeira pelo período que ele fica lá. Só que são alguns poucos hotéis 5 estrelas. sim. Mas então foi fazendo conta no papel mesmo. Um hotel 3 estrelas com cadeira de rodas alugando por fora, ou um hotel 5 estrelas com o aluguel da cadeira incluso no pacote, né, da Porque a reserva do gente hotel. e a E gente colocou toda essa realidade para vocês, né? Então, escolhemos os hotéis, vimos a localização, o valor da locação da cadeira. Então, às vezes tudo isso. o hotel era mais em conta, porém mais afastado e ainda tinha a despesa da cadeira, porque também tem a parte de você pegar a cadeira e devolver a cadeira. Então, toda essa logística
tendo uma assessoria fica muito mais fácil para você ter uma tomada de Muito decisão, mais. né? Muito mais. E aí, então, você foi apresentando, a gente já foi conversando. Chegamos à conclusão que o Hilton seria a E é um melhor excelente opção. hotel, né? Porque, E fala é um sério, excelente. quarto amplo, é tudo de bom, a comida maravilhosa, Aí, restaurante assinado. aí, O Rio tem uma localidade também que é excelente, né? Ele é muito bem localizado. Então, a maioria dos passeios a gente conseguia ir andando, né? Então, assim, não precisava ficar pedindo Uber, não precisava pegar condução. é, Restaurantes maravilhosos perto, né? Vocês indicaram, né? Tivemos indicações maravilhosas então, o restaurante do Hilton, mais os restaurantes do entorno. do entorno. É maravilhoso. Eram muito bons. É Você um vê, local que dá para passear bastante. isso que a gente gosta de enfatizar, que é a. é- é- não é inho, né? É ão. A gente acaba analisando todo o contexto para facilitar para você, que é o nosso cliente, a tomada de decisão. Então, a mesma parte, a mesma coisa que a gente verificar a localização, os restaurantes próximos, essa facilidade, ver inclusive a parte dos passeios, né? Porque a gente começou a ver isso em maio. Então a gente teve muito tempo para poder ver o melhor, os passeios mais acessíveis, o que estava dentro do que vocês buscavam, porque o estudo Aham. do tipo do cliente, né? Por que, que a gente faz tantas perguntas? A gente faz até uma reunião, às vezes as pessoas não querem conversar antes, mas a gente tem que conhecer o tipo de cliente. Então, ele Sim, busca mais entendeu? cultura, ele busca mais gastronomia, o que que ele está buscando para a gente poder montar tudo. E assim, é, vocês tinham uma agenda, não era só pegar e conversar, né? A gente tinha uma agenda complicada de horários, então muitas vezes Sim. passava uma mensagem aqui, outra ali, e essa troca de informação ela é extremamente importante para ter o resultado que teve. Mas e conta aí, o que que você achou dos passeios? Ah, acho que a maioria dos passeios foram sensacionais, assim, né? A, a nossa guia também tem um conhecimento muito grande da Alemanha, né? Da história da Alemanha, né? Ela gosta muito de história, de arte, de cultura, de E é, engenharia. Ela é formada em arquitetura, né? Ela é arquiteta, então, e é importante falar que ela os guias que a gente trabalha, é isso que a gente gosta de enfatizar, que são guias credenciados, né? Então, assim, eles não estão lá, não é um bico que eles estão fazendo, eles trabalham, eles são certificados, eles são credenciados para justamente oferecerem para o cliente, oferecerem não, passarem todo esse conhecimento, principalmente histórico, que Berlim é muita história, né? Então, assim, a importância de você ter um guia credenciado, né? Para te dar toda esse conhecimento. uhum. Tanto que a gente estava no Checkpoint Charlie, que é um ponto bem interessante ali da história de Berlim, e tinha alguns mapas, né, para eu poder ver, e eu não estava enxergando muito bem. Mas ela sempre me ajudava, assim, olha, você está vendo aqui? Chega aqui um pouquinho mais perto. Tipo, ela teve essa preocupação, isso também A parte foi muito humana. legal. Então, assim, não A basta ser parte só o humana. profissional, ele também tem essa empatia para poder estar dando toda essa assistência, né? Isso. Para E ter toda como essa foi o assistência. ritmo do passeio? Tipo, você achou que foi, foi muito corrido, quase não deu para ver? Não, foi tudo no seu tempo? Como que foi? Acho que foi um ritmo maravilhoso, porque ela tinha paciência com a gente para conhecer os lugares, né? Falava, vai no seu ritmo, no seu tempo, né? Eu vou Falava, ficar ali, mas é, pode conhecer. tal, se não der para ver hoje, a gente vê amanhã e tal. Fica tranquilo, né? Conhece bem, né? Olha, analisa, né? Vive essa experiência, né?
de Berlim, levou em pontos que a gente tinha, né, curiosidade de conhecer, como o O museu, né, Museu do Holocausto, Museu dos Judeus. dos judeus. Aí ela falou, ó, pode olhar com calma, né, ver as histórias, né. Então, assim, ela nos ajudava bastante também com a questão do idioma, né, questão de procurar coisas às vezes em português, Sim, né, inglês, para nós podermos ter mais, né, essa experiência, né. Então, uma pessoa muito humana, né, que nos deu esse tempo, mostrou locais que não estava dentro do cronograma, né? E seria aham. interessante pelo nosso, pela nossa intenção, né, de conhecer a história, de gostar de uma coisa mais cultural, né? Então, a importância Então, do passeio privativo, né? Que às vezes as pessoas falam assim, Sim, ai, eu quero um mais em conta, e aí não tem problema ser um regular, eu vou com as outras pessoas. Mas eu quero que vocês falem exatamente esse ponto, né? Da importância do privativo no caso de vocês. é, Fez a diferença? aham. Como que foi? Sim, para mim foi que eu já tinha feito algumas viagens internacionais. Foi a primeira vez que tinha um guia pro casal, assim. Sempre foi em grupo. E a experiência de fazer com o guia e andando ali ali pela cidade, viver a cidade, porque os passeios a gente fazia ou a pé, né? Aí o time me empurrando na cadeirinha, ou a gente pegava ônibus. Então Que também foi uma vivemos, opção que vocês foi uma queriam opção. viver o dia a dia deles, né? Conhecer como que Aham. eles. Como é andar, assim. E aí a gente teve até uma história super legal. A gente estava andando ali numa avenida, e aí a Dulce parou assim: olha que legal, é uma máquina que faz moeda. E é uma moeda própria do Checkpoint Charlie. Foi muito legal, só que assim, é uma coisa que a gente só e percebeu e viveu porque estávamos a pé. E Se a gente porque estivesse no estava com ônibus, ela também, seria senão diferente. nem ia. Porque estava com ela também, e é, certamente teria passado em branco. Ah, com a legal. guia é E uma experiência totalmente diferente, né? Muito diferente. Que a gente chegou a andar um dia, quando a gente chegou sozinhos, né? E a gente passou por vários locais que eram históricos, que é uma importância muito grande, só que Que a gente não sabia. a gente não sabia reconhecer, né? A gente é a passou, exemplo, no diferença de Checkpoint Charlie, você visitar um destino e Isso. conhecer um destino. né? Então, vocês podem falar para todas as pessoas, né, que é uma experiência que vocês vão levar para a vida inteira, é, que vocês conhecem Berlim. Vocês não apenas visitaram e não visitaram apenas os pontos turísticos, os pontos principais. Vocês conheceram no todo. Imagina, a gente É conhecer. isso que a gente tenta colocar com os destinos que a gente comercializa. Então, se a gente se propõe a oferecer um destino, a gente verifica se ele é um destino acessível para a necessidade do nosso cliente, porque tem destinos que não são. E a gente depende muito da parte arquitetônica do destino. E quando o destino ele tem essa possibilidade e vai ao encontro do que o cliente quer, então aí é maravilha, porque a gente consegue trabalhar tudo. E vocês deram carta branca para a gente montar o passeio, todo o itinerário da melhor maneira. Então, assim, eu quero isso, 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 eu sou esse tipo de pessoa, gosto de cultura, gosto de gastronomia, e a gente montou. E aí vocês só foram ajustando ali, mas o grosso vocês deram a carta branca. Nossa, E Berlim é uma cidade muito acessível também, né? É uma cidade que dá uma facilidade, né, para conhecer. Tinha locais que, se ela não tivesse junto com a gente, provavelmente a gente teria passaria passado em branco, em é. branco, como a escultura, né? Uma escultura maravilhosa que Nossa, representa, sim. né, o sofrimento, a dor das mães que perdem seus filhos na Na guerra, né? guerra, E ela contou a história, contou, né, toda a a motivação, importância, né, a a motivação motivação, a importância da da escultura escultura. e trouxe mais, né, conhecimento para nós que simplesmente chegar, olhar, porque a gente, né, conhecia a história, eu vi que era uma cultura muito bonita, mas sem saber toda a motivação e a importância cultural dela, né, para Berlim.
Então, tem vários lugares assim que foram mágicos, né? A presença de um guia, né? Que nos trouxe assim um esclarecimento, conhecimento, né? Mostrar também a cidade, os pontos, né? Então, Sim. é muito importante assim ter uma pessoa, né? Com Uhum. conhecimento para mostrar que a viagem fica outra, né? Muda totalmente o contexto da viagem. Ah, que gostoso. E aí fala, vocês andaram muito, fizeram o trajeto uma boa parte a pé. Como são as calçadas? O que que vocês acharam da parte arquitetônica desse destino? Acho que foi assim, foi muito tranquilo, porque a maioria das calçadas elas têm guias mais baixas para poder passar com a cadeira, né? Tem essa possibilidade, assim, que você As pode. calçadas são mais ou menos todas do mesmo tamanho, então, tipo, a cadeira não oscila tanto, né? Uhum. Que nem a gente vê no Brasil, que as calçadas são, né? Cada uma de um jeito, uma alta, uma baixa, né? Então, é bem difícil dar com a cadeira. Lá em Berlim não tem muito problema. Uhum. A calçada A é gente estava num ampla, a bairro muito calçada é bom. estreita. Na calçada ampla. A Mas, calçada é ampla, porém, alguns lugares específicos estavam em reforma, porque eles aproveitam, como, como a gente foi no verão, né? E o inverno lá é bem rigoroso, assim, então eles aproveitam o inverno para poder fazer E aí vocês essa conheceram um pouco de reforma. Berlim com obra. com obra. Com obra, um pouquinho, tava em obra. Então, tinha alguns lugares que eram mais estreitos, assim, mas tudo bem, deu pra passar. É. E o que Mas que as pessoas vocês bem educadas também. Ah, isso eu ia perguntar agora. O que que vocês acharam deles? Assim, eles são receptivos, atenciosos? Que você diria desse destino com relação ao turista? Entendi. Assim, no geral, as pessoas eram receptivas, estavam dispostas a ajudar. Algumas não queriam ouvir, não queriam, conversar, enfim, faz parte. Mas, no geral, as pessoas conversavam, assim, falavam língua, o que ajudou bastante a gente aqui, como eu falo inglês, então, grande parte das pessoas ali em Berlim falam inglês também, então, Facilitou contribuiu bastante. bastante. Facilitou bastante. E aconteceu uma coisa com um alemão que eu nunca vou esquecer. Foi no restaurante que a gente jantou na segunda-feira, num restaurante francês, próximo do hotel, próximo ali do Hilton. Aí quando a gente chegou, tinham mesas ali fora e para entrar era um degrau desse tamanho, assim. Eu teria que sair da cadeira para poder subir. E aí gerente maître, enfim, ele saiu e aí eu conversei com ele, a gente gostaria de ficar numa mesa aqui fora. Aí ele falou, as mesas estão todas reservadas. Se vocês quiserem, só tem mesa aqui dentro. E saiu, foi embora. Me ajuda se eu esquecer de algum detalhe. Aí a gente ficou meio sem saber que quer fazer, assim, entrar, deixava a cadeira, como entrar, deixava a cadeira ali, onde estacionar a cadeira, enfim. Aí a gente decidiu, não, vamos entrar e aí estaciona a cadeira ali dentro. Nisso, tinha um cliente, um nativo, né, um alemão, que ficou olhando pro gerente e apontando pra gente, tipo, eles chegaram primeiro, você não vai fazer nada? E aí e aí o gerente ficou meio sem saber, não sei se eles vão entrar, não sei o que vai fazer. Mas aí eu saí da cadeira, aí o Ti pegou a cadeira, estacionou ali dentro, eu subi o degrau e tava esperando, nisso o cliente entrou, né? É um alemão de 1,85 de altura. E aí o Ti entrou, né, para estacionar a cadeira e eu fiquei ali fora esperando ele entrar para poder me ajudar. O alemão, ele olhou para mim, ele olhou muito fundo no meu olho, muito fundo. Aí ele segurou no meu braço esquerdo com as duas mãos e me ajudou a entrar. Aí eu fui devagarzinho, com a bengala, devagarzinho, e entrei. Quando eu entrei, nossa, thank you, feeling done. Agradeci muito, muito, muito.
E aí ele sorriu pra mim, mas aí depois ele já foi pra mesa dele no fundo. E aí a gente É, ficou numa mesa isso daí é na porta. empatia, né? O cara foi assim extremamente atencioso Foi. e é empatia, não tem como, né? É, não. É. E teve várias pessoas que nos ajudaram bastante. Às vezes a gente perguntava informação. Teve uma senhora que a gente perguntou onde era o museu. Só a senhora assim. Ela falou que não sabia, né? Aí ela, acho que ela lembrou e correu, começou a correr para Ela correu atrás da gente gente para ali. poder A gente falou, falar, não, ele não, foi é pro por museu. aqui e tal, faz tal caminho. Não, é ali, ó. Então, Isso assim, tudo ela no, lembrou, isso tudo no primeiro dia que você É, estava andando, vocês ó, o estavam jantar por vocês. o jantar foi no primeiro dia, o o Pérgamo já museu foi no foi no segundo segundo dia dia. já. A gente estava para ir de um Pérgamo para o outro, né? Tá. É um panorâmico para o outro. Outro. Aí tem um caminho de um museu para o outro. Aí a gente não lembrava É, não direito, lembrar, não, mas é mas bem pertinho, assim, sabe? é próximo. É bem próximo. Só que a gente não lembrava direito para onde Para onde era. que era? Aí ela Entendi. veio correndo e falou pra gente, não, vai por Vai aqui por e aqui, você tem que tal. atravessar É, ali a ponte e tal. e foi Então sensacional, na vocês verdade. tiveram a experiência tendo a assessoria e sem a assessoria. Então, assim, foram duas experiências Foi. aí diferentes. E aí eu queria que vocês contassem agora um pouco do é, o passeio, teve um passeio de trem, né? Que o retorno de vocês foi de trem. E como foi o trem, ou como é viajar de trem, vocês com relação à parte de acessibilidade? Tá. Então a gente chegou segunda-feira em Berlim, na quinta-feira à tarde a gente foi para Hamelin, que fica no norte da Alemanha, para casa dos nossos amigos. Lá, então, o que aconteceu? A Dulce, né, como ela mora lá em Berlim, antecipadamente ela já foi na estação de trem, pessoalmente para comprar as nossas passagens. Porque, E aí porque ela o pacote era a gente providenciar também o ticket do trem. Porque isso eu nem sabia que se dava para comprar pela internet, eu não fazia ideia. Aí eu falei, Lúcia, aí eu até falei com você, Lúcia, eu preciso de ajuda. E aí a Dulce foi lá e ela comprou a passagem. E aí ela até comentou uma coisa que a gente não sabia. Que para ter o lugar reservado, tinha que ser primeira classe. Então é um valor um pouco 10 maior. euros, né? 10 euros a mais, mas é que a gente tinha garantia que foi muito bom saber que a gente ia ter lugar ali, nosso lugar ali estava nos aguardando. Isso foi muito bom também, para não correr risco de overbooking, enfim. Então a gente chegou ali na estação de trem. Lá dentro da estação Ah, de trem então tem cadeira assim, de rodas. a importância com relação aos passeios, então todos os ingressos, os principais pontos turísticos já estavam com os tickets comprados, vocês Certo? receberam. Uhum. O ticket do trem também já recebeu no primeiro dia. Toda essa parte do que foi Já. contratado foi entregue para vocês, né? Uhum. Tudo foi entregue. Então, Foi o até além, único trabalho que vocês tiveram foi fazer as malas. foi até além, porque tinha um local, né, por exemplo, porque eu já fui para Jerusalém e eu fui no Museu do Holocausto lá. E, né, e E aí você ah, queria é ver o a- outro lado. eu queria ver o outro lado, eu queria ver o Memorial dos Judeus em Berlim, como que é a história, enfim, como que é a história. Então eu falei assim, Dulce, eu gostaria muito de ir lá. Eu falei assim, não, tranquilo, não estava no pacote, mas podem ir, explorem, visitem, vou ficar aqui. E aí a gente ficou uns 30 minutos lá, não estava no roteiro, mas foi uma experiência muito legal, assim, Foi. muito Sensacional. impactante, Foi. É importante a que a gente gente queria ter. enfatizar que essa flexibilidade não são todos os guias que topam. Então, isso daí É. Tá. foi uma gentileza
do guia, porque tem, geralmente, é bom enfatizar que, assim, como que funciona o trabalho do guia? Ele é contratado por um período de horas, então, às vezes, 4 horas, 6 horas, 8 horas por dia. No caso de vocês, acho que Aham. foi seis horas por dia, né? Então, Acho que foi quando 6 e 4, uma o coisa assim. primeiro dia 10 horas foram de 6 horas, isso. Então, assim, é importante enfatizar que essa experiência que vocês tiveram foi uma experiência pontual. O que dá o direito ao guia falar, não, eu estou ficando 2 horas a mais, eu vou cobrar essa diferença, né? Só para o próximo cliente falar assim, ah, mas ela ficou, ela de 6 ela fez 8 e não teve problema. Então, assim, é importante que tanto que no contrato, né, que a gente entrega do que os serviço. serviços que a gente está Aham. prestando, é, isso vai muito do prestador de serviço que a gente escolhe. Por isso que a gente escolhe sempre pessoas que são credenciadas, pessoas autorizadas, e essas pessoas elas têm esse diferencial, porque não é só o fazer o guiamento, né? A gente gosta do que a gente Uhum. faz. Então, essa flexibilidade vai muito da pessoa também. Sim. E aí, estação de trem. Então, e aí, só que uma coisa também que, agora que você está comigo, né? Porque o serviço que a gente tinha contratado foi o transfer do hotel para a estação de trem. Mas a Dulce estava com uma intuição, Pressentimento. feeling, não sei explicar. Sim, acho que vai ser legal eu estar com eles. É, Assim, ela tava com esse sentimento. Aí ela falou pra gente, isso foi na quinta-feira, na quarta-feira à tarde, ela falou assim: Ah, eu vou estar com vocês lá na estação de trem, então a gente se encontra lá às 2 da tarde, acho que era 2 da tarde, por aí. Então a gente se encontra lá. Eu, ok. Aí tanto que ela sabia onde que o motorista ia deixar a gente, e aí a gente entrou na estação de trem. E lá na estação, assim, ela foi. Defina a Dulce. ah, Você acho que tem. foi maravilhosa, Crucial, porque né? Ela foi Primeiro, crucial não, assim, para fundamental. porque se não tivesse Fundamental. ela, a gente ia ter passado muita dificuldade Muito lá. estresse. Muita pelo dificuldade. Porque idioma, primeiro, pela Pelo idioma, situação. Então vamos contar o que foi que situação, aconteceu, né? Senão a pessoa fica com a primeira curiosidade. passagem foi cancelada, né? nossa. É, Então, tipo assim, aí tinha que fazer de a novo. passagem que ela comprou foi cancelada. O trem foi Só que cancelado, né? e isso a gente descobriu no balcão, quando chegamos Ah, na estação. Aí ela, como ela já sabia onde era o local, já tinha conhecimento, pediu pra gente ficar sentado esperando e ela foi recomprar a passagem, né? Aí ela falou, ó, tem as duas opções, né? Vocês vão querer mais cedo ou um pouco mais tarde? Ah, a gente quer um pouco mais cedo. Só chegando lá, a passagem mais cedo não tinha como reservar lugar. Aí ela falou, ó, já comprei um pouco mais tarde, só que tá com lugar reservado, tudo, no vagão, primeira classe também. Então, tipo, sim, para facilitar a viagem. Era bem melhor ter essa garantia, então, É, então a gente pegou. Então o trem estava reservado para as 4h30. Era para a gente ter entrado no trem das 3h40. é, Inicialmente, mas aí, não, ok, vamos no trem das 4h30. E a Dulce estava com a gente. é. Então, assim, Aí durante então a importância da gente colocar essa parte de ter, né, uma pessoa local, porque eu imagino que se ela não tivesse ali, além de perceber que o trem havia sido cancelado, trocar pelo ticket e saber e garantir que aquele ticket teria o lugar garantido para sentar. Então, assim, não era inho, né? Era ão, foram vários acontecimentos. Isso me faz lembrar também quando você falou de um evento que vocês foram pegar um táxi na rua também, né? Então, a importância de ter uma pessoa local,
porque conta, né? Se eu já tô dando spoiler aqui. Mas a questão do táxi foi assim, a gente tava, foi na terça-feira, segundo dia que a gente estava em Berlim, a gente estava no portão de Brandemburgo, e aí estávamos indo Para o Muro de Berlim, se não me engano, não era? para a Ilha dos Museus. Ilha Não, dos a gente estava Museus. indo para a Ilha dos Museus. E aí, assim, aí ela deu a opção, a gente pode ir tanto de ônibus quanto de táxi. Ah, mas o táxi tinha era um táxi bem, é um carro bem grande, assim, que daria para colocar cadeira. E aí o táxi era 6, 7 euros, assim, essa é a corrida. Como vive lá há muitos anos, então ela já sabia quanto que ia dar mais ou menos o valor. E aí a gente entrou, e aí ela viu que o taxista tinha colocado 15 euros no táxi. Já tinha colocado 6 euros só para sair o carro, né? Que aí seria 6 euros a mais que ele Mas, estava cobrando. então ele ia dobrar o valor. E ela percebeu. E aí ela falou, só que a discussão deles era tudo em alemão. A gente estava entendendo nada. É, Parecia um Porque xingamento, né? é, então aí eles começaram a falar muito alto. Tipo, eles começaram a brigar. Ela brigou discutiram, com né? ele, discutiram. Tipo, por que você tá cobrando a mais? E se lá fora tá escrito que é 6 euros, até quatro pessoas são 6 euros. Vocês estavam em É, três, aí então assim não ia justificar. não tinha justificativa. Não, eu tenho É. levando vocês, então 15 euros. Ah, não, eu vou te. E aí ela falou, não, vou denunciar você. Aí ela falou que não ia pagar o Não ia valor, pagar e aí o ele valor. falou, não vai pagar, então vocês vão descer. Aí ela, Tipo, não, a gente não vai tipo, descer. Aí ele, não, vai descer sim. Aí ele parou o carro na rua e tirou a cadeira, colocou a cadeira, né, para pra fora e falou, não, fora. vocês vão descer. Aí ela falou, então tá bom, então eu vou denunciar, né? Aí ela pegou, e na hora que ele viu que ele tava com o celular, ele perguntou, você vai denunciar? Ela falou assim, vou. Aí ele catou e saiu com o porta-mala aberto, Ele foi embora com o porta-mala aberto pra não tirar foto da placa. a placa dele. Então você vê a Aí nisso ela... importância de ter uma pessoa local para discutir, porque se você tivesse Sim, por Porque conta, se é só ia nós ser dois, difícil, a gente ia ficar no é. 15 e aceitar. E não Porque é a gente nada, não né? Nada sabia você mais fala ou menos assim, como ah, funcionava. aumentou 6 euros. Não interessa, não era isso que estava escrito no, né? exato, O lá que é fora. combinado não sai caro. Estava combinado que eram É, é, 9 euros, então 9 euros. tem que é, seguir. é. Mas assim, foi uma experiência legal porque a gente conheceu, né? E a gente viu também que tem pessoas, né, mal intencionadas em qualquer lugar do mundo, né? E tanto que no mesmo dia, quando a gente estava indo para a Ilha dos Museus, a gente passou por dois museus, né, o Pérgamo e o Pérgamo Panorâmico. Quando a gente foi no Pérgamo, aí ela foi com a gente, né, para nos ajudar para comprar o ingresso dos museus. Vou tentar lembrar da história. Quando ela estava comprando os ingressos para nós dois, aí, como eu estava na cadeira de rodas, aí o rapaz perguntou se eu teria um comprovante para usar a cadeira. Porque usando a cadeira, eu acho que tinha uma redução de 12 euros no valor do ingresso. Aí ela falou assim: olha, ninguém anda com um comprovante para dizer se precisa usar a cadeira ou não. É óbvio que ela precisa. Ela não está aqui por causa de para ter essa redução no valor. Aí ela falou assim: ah, não, vai precisar. Aí eu falei, mas eu só tenho português. E é só um relatório do neurologista. Aí ela, mas ele tá pedindo, então apresenta. Aí eu peguei no celular, ela mostrou, aí veio E ele está um em outro funcionário. português. É. E aí ele discutindo com ela em alemão, e aí veio o outro funcionário e falou assim, não precisa, deixa disso e Você não tá tal. vendo que ela tá na cadeira? Você não tá vendo que ela tá na cadeira, deixa disso. Mas aí é uma questão de bom É, senso, né? Isso aí em É, qualquer, não importa o país que sim, você esteja, não, sim. foi uma questão de bom senso. Mas assim, é, eu acho que é importante falar que a pessoa com deficiência, é, ela tem alguns benefícios, né? Então, assim, é importante a gente informar isso.
Porque quando nós fizemos as compras de alguns, né, dos principais que iam ser mais concorrido de horário, é, tudo isso já foi visto. Mas quando você está lá no local para comprar, é importante compartilhar também essa informação, né? Uhum. E aí, o que foi mais interessante, na hora que a gente comprou os ingressos, enfim, aí ele acabou cobrando esses 12 euros a mais, a gente compramos. Aí, isso a gente estava no Pérgamo, aí a gente foi, então, depois a gente já foi pro Pérgamo Panorama. Pérgamo Panorama, que eu não, acho que é Panorama. Que foi o ponto onde ela deixou a gente e a gente continuou fazendo o passeio, visitando os museus. Quando a gente chegou nesse Pergamon Panorama, ela foi conversando com uma pessoa ali do balcão, uma mulher ali do balcão, em alemão também. Ela falou assim: Olha, eu sou guia turista, venho aqui com bastante frequência, sempre trago turistas aqui, e eu sei que uma pessoa na comunidade reduzida, deficiência, assim, e o acompanhante não tem não precisa pagar esses 12 euros. E aí a mulher no balcão concordou com ela e devolveu os 12 euros pra gente. Você vê, É, é uma questão de bom senso, né? Então, um fala uma coisa e o outro fala outra. É igual aqui. A gente liga para um lugar, um atendente passa uma informação, e aí você liga de novo, o outro atendente vai passar uma outra informação. Aí a mulher lá no panorama falou, não, concordo com você. E aí devolveu o valor. E aí depois a Dulce explicou pra gente O que tinha o que tinha ocorrido. acontecido. O que É tinha acontecido aí. fundamental ter uma pessoa ali justamente para dar essa segurança. Ah, que legal ter conversado aí com vocês poderem, assim, compartilhar a experiência de vocês, mas tem mais uma, né? Tem um detalhe que essa viagem para a gente acabou sendo mais que especial, porque além de ter sido a primeira viagem de vocês, eu não vou contar outro spoiler, mas é legal vocês contarem, principalmente você, né, Thiago? Que foi solteiro e voltou comprometido. Conta pra gente. que a gente já estava né, pensando no pedido de noivado, né, pedido de casamento, e a gente fez em Hamelin, né, na frente com um castelo maravilhoso. A amiga dela e o marido super nos ajudaram a planejar, né? Então a gente meio que planejou em cima da hora, né? Falou, vamos fazer, Tipo outros. sabe? Vamos fazer. E foi incrível, assim, né? Porque foi num local muito bom, com pessoas maravilhosas, né? Que Sim, nos ajudaram. Com muito Então, amor assim, envolvido, né? Todo mundo assim, muito com amor muito. envolvido, muito cuidado. muito cuidado. A Isabel é um pouco nervosa por causa Normal. do pedido, né? A mão trêmula, assim, Ela né? não trema, não. É, Ainda bem que é só uma vez na vida. Não, não, ainda tem o casório. tem o casório. Não, assim, aquele pedido de casamento ainda bem que é só uma vez na vida. Aí tem, né? Vamos lá, próxima etapa. Aí tem casório. A Aí próxima próxima etapa, etapa tem filho. Aí, É, um de cada vez. faz tudo parte. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a imagem, né? O vídeo. Aí depois, se vocês autorizarem, a gente compartilha, mas assim, fazer parte, né? Não é só. A gente não viu apenas a viagem, a gente não montou apenas isso, a gente ainda foi agraciado que justo nessa viagem ainda teve um pedido de casamento. Então, assim, é muito legal, foi muita emoção aí, né, nessa viagem. foi bastante emoção. E que seja E a primeira de como, muitas, né, gente? Com Porque assim, certeza. eu acho que é essa a proposta da agência, né? Fazer com que mais pessoas saibam que sim, é possível viajar, a gente estudar com calma o destino e minimizar qualquer
é, inconveniente que possa acontecer. Então, essa a função da agência, né? Viabilizar que mais pessoas possam ter esse gostinho de viajar, né? A gente teve também um casal e o rapaz ele sofreu um acidente e ele acabou ficando cadeirante. E ele fazia assim uns 10 anos que ele não viajava, ele não saía. Então, assim, para a gente foi um desafio muito grande passar essa segurança que sim, ele poderia voltar a viajar. E assim, ele realizou passeios que ele ficou extremamente encantado. Então, assim, a pessoa. Porque a viagem, a gente sempre manda nos nossos mimos, tem uma frase que é super importante, que ela te torna um contador de histórias, né? Porque sempre tem, e essas histórias vocês vão contar para o resto da vida de vocês. A gente tenta fazer com que vocês contem histórias divertidas, mas como também tem os perrengues chiques, né, em Berlim. Então, assim, ela É, é muito importante você. E a viagem, nossa, ela te transforma, porque você conhece um destino, uma outra gastronomia, uma outra cultura. É, é tudo de bom, né? Se você tá triste, você tem que viajar. Se tá feliz, você tem que viajar. Então, assim, viagem é para você comemorar tudo. é, E viajar, ele amplia todos os nossos limites, né? Ele faz os nossos limites ficarem pequenos. Então, uma das nossas pensamentos que a gente tinha era da dificuldade, às vezes, de ter, né, das da limitações, locomoção, a locomoção, como que visão, seria, né? como seria A visualmente para mim. mente. Então, assim, a gente foi ver que os limites são pequenos perto de toda a realidade, De né? tudo que a gente pode Então, expandir. né, a viagem ela nos torna assim pessoas melhores, pessoas com um outro tipo de visão de mundo, né? Conhece uma outra realidade, um outro povo, um outro, né? Um outro entendimento. Então, faz a gente ficar melhor como ser humano, faz a gente ter um coração mais assim quentinho, sabe? Se Você você leva um tem pouquinho isso de, no você leva um pouquinho de vocês e traz um pouquinho Isso, deles, né? um pouquinho dele. Então, assim, viajar é vida, né? Viajar traz vida, renova a vida, né? Faz a vida ficar mais bonita, né? com certeza. E eu sempre indico, né? Falo para as pessoas, ó, se você tem oportunidade de viajar, viaja, vai, né? Porque é uma sensação, é uma experiência única e que vai te renovar de uma forma, assim, sensacional. E isso ninguém tira, né? Ninguém tira isso Não, de você. Então, assim, a gente. E é isso. Então, essa é a nossa bandeira. Eu fiquei muito feliz de vocês confiarem no nosso trabalho, é, terem uma experiência assim bem positiva. E que venham mais, né? Agora a próxima é a viagem de lua de mel. Com certeza, que você vai ajudar a gente também, Lúcia. Ah, muito obrigada. Gente, eu sei que tá tarde, foi o horário que a gente conseguiu. Mais uma vez, muito obrigada. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí para encerrar, acho que é só agradecer, né, a agência que nos trouxe uma experiência única, maravilhosa, né, em todos os sentidos, né, fez a nossa viagem ser muito melhor, né, valorizou muito mais a nossa viagem, o nosso conhecimento, né, a nossa conduta. Então, só agradecer. Com certeza. Eu vou tentar. É melhor, não. É que eu tô emocionada. Mas é só para agradecer mesmo. então tá bom, gente. Então, Só agradecer porque vocês permitiram que eu fosse além. É isso. Só foi o que eu consigo dizer. É isso. eu sei como essa viagem foi muito importante para vocês e principalmente para você, Isabel. Então, assim, e a gente acabou criando uma amizade, né? Então, e que continue, que a gente você tem aí o nosso contato.
e que a gente continue se falando muitas vezes. Mas mais uma vez, muito obrigada. Manda um beijo para sua mãe também, que ela estava muito insegura, ela estava com medo de deixar a filhinha Tava, dela. tava, eu não, mãe, tá tudo bem. A gente vai conseguir. E foi muito bom também, porque eu ressignifiquei muita coisa nessa viagem. Uma delas foi uma experiência que eu tive em Roma, alguns anos atrás. Que fui para Roma, eu não tive assessoria da viagem, não tinha viagem acessível na minha vida. E aí eu não levei cadeira de rodas, eu deixei para alugar a cadeira lá, no local. Só que o trajeto, né, que a gente fez foi um dia em Roma, alguns dias no Egito e alguns outros dias em Israel. Então, quando eu cheguei em Roma, eu tinha levado 120 euros para passar um dia, que era um valor ok para passar um dia, mas quando eu cheguei lá era 100 euros para alugar a cadeira. Nossa, então vou tentar fazer os passeios a pé. Mas foi horrível, porque eu não consegui fazer nada. Eu não consegui chegar no Coliseu, não consegui chegar na Fontana de Trevi, não consegui chegar na Praça São Pedro. Não, eu não consegui conhecer Roma. Então, foi um pouco traumatizante, assim. Então, agora, com a viagem acessível, eu ressignifiquei muita coisa. A possibilidade de expandir, de ir além. É, perceber que limitações, esses desafios são pequenos perto de tudo que a gente pode viver. E como é bom ter ajuda, né? Bom ter esse Ah, tipo sim. de conhecimento, tipo de pessoas envolvidas que conhecem, que sabem, né? Do local, das Uhum. dificuldades, tudo. Então é muito importante também, né? A gente sempre mostrar que a importância que a agência teve na nossa viagem, porque modificou muito, né? A gente poderia ter tido uma viagem muito menos Proveitosa. aproveitosa do que foi, né? Só visitar e não conhecer, Não E não conhecer. conhecer. E até a né? limitação, né? Porque provavelmente a gente não conhecia muitos lugares, ia ter um pouco de receio de sair muito, né? Porque, né? É, porque a gente ficava o dia Todo. todo fora. Não saía 9 horas da manhã do hotel e ia chegar às 10 horas da noite. Imagina, sem todo o suporte, a cadeira, Dá um realmente, medo, sem condições medo. físicas e o medo de você não estar no teu país e estar indo visitar, você não sabe a distância, você não sabe. Tem uma série de Uhum. coisas, né, que a gente acaba levando em consideração. Mas então tá É. bom, gente. Olha, fico muito feliz mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade de ter participado aí da viagem de vocês. E vamos para a próxima. E mais uma vez, parabéns aí pelo noivado. Obrigada, vamos em frente. Tchau, tchau, viu? Que Deus abençoe muito e que possa sempre ajudar muitas pessoas a terem viagens maravilhosas como a nossa. Com Com certeza. certeza. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.